Está no ar o Timecast, o podcast que vai deixar você mais antenado com o mundo digital e melhorar a gestão de marketing e vendas do seu negócio. Eu sou @Lucas Apigal. Eu sou o Gabriel MKET. Eu sou Marcelo da Time. E hoje a gente vai bater um papo aqui com a galera sobre a Time Company, a empresa aqui do Gabriel e do Marcelo, que vem prestando aí um grande serviço de consultoria de marketing e vendas para vários clientes. E aí, galera, como é que vocês são? Tá bom? Beleza? Opa, bom demais. Eu queria começar esse podcast aqui já perguntando para vocês aí sobre como foi a trajetória de vocês e como vocês se inseriram aí nesse mundo do marketing. Então, eu comecei no mundo do marketing, né, bem cedo. Eu tinha ali meus 16 anos, através daqueles cursos profissionalizantes, né? E depois o destino me levou para a faculdade de marketing, né, onde eu fui aprender mais sobre o que era o marketing lá pro lado de 2016 e depois acabei pegando o caminho do marketing digital. Então, foi uma coisa bem natural, foi uma leitura de mercado que eu tive também e o mais legal de tudo é que eu queria desenvolver novas habilidades, né, para poder fazer negócios, na verdade, em si. Então, história com marketing mais ou menos foi dessa forma. E o que te motivou assim a seguir nessa carreira? O que te despertou o desejo para partir para a área do marketing, começar a estudar? Qual foi a grande paixão que te levou a seguir nessa carreira? Teve dois pontos. O primeiro ponto foi que, como que eu posso falar? Eu já tinha o sonho de querer ter minha empresa, sabe? Desenvolver meus negócios e tudo mais desde criança. E eu sabia fazer negócio, né? Vou falar assim. Então eu tinha essa deficiência no passado. E o segundo motivo foi que eu trabalhei na Centauro Sport e aí eu descobri que Sebastião Bonfim, que era o fundador do grupo SBF, né? Tinha feito marketing, tinha dado muito certo, que todos os gerentes faziam, que era questão de gestão de processos. Então eu fui entendendo um pouco mais e aí foi virado. Vou fazer marketing porque marketing vai me ajudar a desenvolver habilidades para formatar negócios. Mas então a Centauro foi tipo um divisor de águas na sua vida. Eu acho que Eu acho que até hoje, né? De volta e meia eu falo da Centauro, assim, do grupo SBF eu sou apaixonado pela minha história que eu tive lá, porque lá eu, desde serviço de estoque, né? Entender as coisas, a virar vendedor, ter algumas coisas como supervisor também. Eu tive grandes mentores ali no varejo, né? Falar assim. Estava ali no dia a dia. E você, Marcelo, como é que você começou aí? Fala um pouco mais da sua história. A galera aqui está ansiosa para saber. Legal. Antes de começar um pouco a falar do marketing digital, vou começar falando um pouco mais da minha trajetória, né? Eu comecei um pouco a trabalhar um pouco cedo. Então, assim, eu trabalhei em supermercado com 16, 17 anos. Depois eu comecei no escritório, né, trabalhando com licitações. E aí, no meio da licitação ali é um campo muito fechado. Então, digamos que você fica meio preso a questões de leis, editais, então Sabe? é muito engessado. Só que a licitação, ela me deu, digamos, um aprendizado muito grande, porque eu trabalhei 7 anos e meio na licitação. Então, digamos que a licitação, você também conversa com pessoas que estão em, digamos, em altos, né, postos ali, né, digamos, de cada área, né, que eu trabalhava, cargos exatamente altos. Por quê? Eu trabalhava e vendia para o governo, vendia para a aeronáutica, para a marinha, para o exército. Então, eu conversava muito com as pessoas responsáveis de cada setor. Então, digamos que eu fazia um marketing de relacionamento com essas pessoas. Então, eu já tinha meio que uma noção de como que era conversar com pessoa que, por exemplo, pô, eu estou conversando com um tenente, com um capitão, com um coronel. Então, eu tinha que ter um Direto nas expertise. Forças Armadas? Exatamente, direto das Forças Armadas. Tem toda a questão de hierarquia. Isso, exatamente. E é um
pessoal que é mais exigente. Então você tem que ter um padrão até meio de comunicação mais elevado para você meio que se tiver algum problema você tem que Eles têm aqueles rituais de bater continência. exatamente, exatamente. E aí, só que eu vi que a licitação, ela era um campo muito fechado, igual eu falei. E aí eu vim começando a ver a respeito do marketing digital, o que que eu iria fazer, porque a licitação ela já estava muito fechada e eu não ia conseguir crescer mais, até mesmo no meu aprendizado pessoal como profissional. E aí eu descobri o marketing de forma geral, não o marketing digital, o famoso marketing digital. Comecei a estudar marketing, depois a gente abriu a nossa primeira empresa, né? Foi A nossa Licói, chamada Licor. Ou, como quiser falar em grego, né? Lit. digital. Lix Digital. Isso. E aí fiz faculdade, me formei na faculdade, conheci o Gabriel exatamente na faculdade, a gente abriu a empresa Dá uma juntos. segurada aí, vou chegar lá. Exato, exato. Dá um spoiler aí pra galera. Exato, a gente se conheceu na faculdade, abrindo essa empresa e outras empresas depois, mas assim, de resumo, o que que eu pego de aprendizagem? Comecei ali trabalhando de CLT, não é exatamente o que eu queria mesmo empreender e quando conheci o marketing foi assim, um divisor de águas para eu realmente falar assim, é isso que eu quero para o meu futuro. Então foi basicamente isso que me deu digamos, esse gatilho assim de pulo do gato, né? Como que eu vou sair do CLT para ir para o mundo do marketing, digamos assim. Massa. Eu já tinha uma história de licitação, de trabalhar não só com licitação, mas com serviço público em geral. Acho que eu entendo um pouco aí como que é engessado. Mas de tudo a gente tira um aprendizado nisso aqui. Exatamente. Então, eu também vejo que hoje foi importante. Mas aí, puxando, já antecipando aquele gancho que você puxou, eu queria saber aí, a audiência também quer saber, como que vocês se conheceram e por que que vocês decidiram aí seguir juntos e abrir essa empresa, enfim, como que se deu essa trajetória? Então, nessa trajetória tem 2 pontos, né? Tem a minha versão e tem a versão do Marcelo. Uma história sempre é contada por dois lados. Exatamente. Tem a versão de, primeiramente, eu já era formado, já tinha saído da faculdade, mas eu sempre mantive meu relacionamento, né? Lá na UNA, nessa época. E tinha um colega meu, né? Na época você estava comigo em alguns projetos já. Uhum. E tinha um colega nosso, na verdade, né? O Pedro. Pedro, financeiro. Gente fina demais, cara. O cara só tá voando. E, e ele fez a conexão entre eu e o Marcelo, né? Então ele chegou para mim ali naquele momento, falou que tinha um rapaz que estava querendo aprender, né? Muito sobre marketing. Sangue no olho. Bem noite, estava no primeiro semestre, Apetite bruto. na época, era primeiro semestre? Primeiro semestre. Nesse semestre, eu lembro até hoje, a gente tá, eu lembro exatamente de como o Marcelo estava sentado, encolhido no pilotismo, na mesinha redondinha, que era pequenininho, Não. na UNA, ali no Campos Preto. E eu subi a escada e eu vi ele encolhidinho lá. Eu lembro exatamente, né? Como que é a impressão, né? A primeira impressão é que fica, né? E ali a gente começou nosso relacionamento e tal. Ele queria participar dos projetos na época. Eu virei e falei para o Marcelo, cara, a fatia é muito pequena, não dá. E na época eu estava num caminho assim, muito solitário, vamos falar assim, né? E mal sabe, né? A gente fica de aprendizado. Eu não tive oportunidade de fazer estágio. Então, eu não conseguia estágio. Não era porque não tinha vagas de estágio, essas coisas. Imagina, um rapaz de 19 anos sentindo que tinha que ter um currículo de um rapaz de 27 anos que já tinha feito curso de Adobe, um monte de outras coisas, habilidades técnicas que às vezes são para a área do criativo, que no marketing tem essa ramificação, né? Uhum. E na faculdade ensinava uma outra coisa, né? A área mais gestão ali, mais coisas do círculo administrativo, vamos falar mais ou menos assim.
E aí, saber fazer o quê? Vender. Então, eu comecei a me capacitar, aplicar tudo que eu estava vendo na faculdade, agarrar professor até 11h30 da noite, tá, gente? Que era presencial na época, depois do horário. Teve o ponto lá das consultorias, né, que vocês chegaram a fazer durante a faculdade. Durante a faculdade, né? Porque não sabe, meu curso, todo o curso, a partir do segundo semestre em diante, eu tinha que fazer uma espécie de um TCC. O que era esse TCC? Aplicar o que a gente estava aprendendo numa consultoria real, onde a própria UNA disponibilizava esses clientes, essa conexão. Alguns momentos a gente fazia a captação desses projetos para trazer para o TCC nosso, que era todo semestre, e era consultoria real. Essa ideia é legal, né? Então era tipo assim, Você todos... pegar conhecimento que você teve ali do semestre e já jogar na Já prática. aplicava na prática, é muito Ou em legal. um caso real de uma empresa real, né? Uhum. Empresa. Então, assim, na UNA, além de atender as pontes que eu gerava de conexão como consultoria, que eu batia no pet shop, né, eu batia em um boteco ali, depois na clínica de estética, e me experimentar e pedir os meus mentores na época para me direcionar no que estava faltando nesse projeto. Tinha uns projetos que a própria UNA colocou trabalhar, no caso, em conjunto com, eu acho que a ABS, Sindicato dos Produtores Rurais ali de Santa Bárbara. Eu atendi a Néctar da Serra pela UNA. Nossa, aprendi coisa demais. Fui lá conhecer uma pecuária. Néctar da Serra é o restaurante? Não? Não, Néctar da Serra era um produtor de mel Ah, sim. lá na região do Barão de Cocais, da vida. Depois teve o projeto ali, né, da Babita Modas, que a gente, no meu grupo específico, né, desenvolveu um plano de retenção e fidelidade para a Babita. E depois teve aonde a gente teve que captar o cliente, em homenagem ao boteco que eu sempre comi lá, na hora dos intervalos e tudo mais, que era o Garotinho. A gente foi lá, chamou, viu que trocou de administração e deu uma consultoria para o boteco. Então, tipo assim, independente do negócio, a gente estava aplicando marketing em vários níveis, seja empresas grandes, como eu falei, produtores rurais, produtor de negócio local assim mais simples, fora essa consultoria. Então, assim, eu acho que é por onde aqui que faz sentido, mas no meio disso tudo eu já estava engajado nas consultorias e tudo mais, aprendendo com esse Marcelo. O Marcelo não chegou? Mas aí chegou lá, opa, eu quero demorar, não, mano, precisando pagar, não, vamos junto e tal. É engraçado, minha mãe um dia virou pra ele no olho dele. Disciplina militar, né? Da É licitação. porque a gente, na faculdade, a gente começa a ver as coisas um pouco mais diferente. Então, a gente meio que não pensava em, vamos fazer uma coisa. A gente já sabia, sim, aonde que a gente ia chegar, mas a gente não tinha, digamos, um objetivo. A gente já tinha esse objetivo claro, mas a gente sabia que o caminho era muito longo. Então, quando eu cheguei e falei para o Gabriel, cara, eu quero somar. Então, aí ele chegou e falou, porque hoje eu não tenho condição de, né, sei lá, de pagar você ou de ter uma remuneração. Eu falei, cara, é aprendizado. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de você querer somar para aprender. Então, como eu já estava na faculdade, era uma coisa que eu já estava seco para aprender, eu falei, cara, tudo que tiver que agregar para a gente vai ser só ganho. Não é em questão de valor, de dinheiro, de monetário, nada disso. O ganho vai ser aprendizado. Então, isso acho que foi um gatilho que me despertou para a gente, tipo, sempre ter esse pensamento de mais claro de o que a gente quer ter, né? E quais são os objetivos lá na frente. E aí, no início, a gente meio que já tinha isso claro, porque a gente não tinha a gente tinha ambição de criar um negócio, e não tinha aquela ambição, digamos assim, de falar, a gente vai atender o mundo aqui, não, vamos aprender primeiro para depois ver qual que vai ser a jornada, Escada, para a gente seguir a escadinha, Desenvolver, né? se desenvolver. É até engraçado, tipo assim, a gente sempre foi parceiro de negócio, tá?
É até engraçado que minha mãe, então, assim, a minha mãe é muito afetiva, né? Falando assim, ela falando, eu não entendo o que o menino tem na cabeça. O que foi, mãe? Aconteceu? Não, senhor, eu perguntei que menino tá trabalhando com você, o que fazer, ele virou pra mim e falou, funcionário, Gabriel. Eu tô assim, como que é um funcionário? Eu nem pago com ele, gente. Nem tem nada, mas tipo assim, brincadeira, né? Com o Marcelo e eu nunca levou uma quesito, tipo assim, a nossa relação inicial de que era funcionário, não, era parceiro que estava se desenvolvendo, mesmo nível. Ó, a realidade é essa, é o que eu uso para me sustentar, né? Tudo mais. E aí entra onde eu quebrei a ponte, tive que aprender a fazer muitas das coisas hoje. No campo de batalha, 100%, me virando, conhecendo pessoas como você, Marcelo, né, entre outras pessoas que me ajudam muito para desenvolver outras competências. Porque, por mais que eu entrei na faculdade para aprender a fazer negócios, eu aprendi a fazer realmente negócios, ela não te ensina a ser empreendedor ou empresário, né? Nem escola me ensina. Porque você vai aprender a vender no dia a dia, você aprender a identificar o que seu consumidor precisa, o que é o seu nicho no dia a dia. O conhecimento teórico da faculdade não chega nem próximo do que é na prática. Exato. Então, a gente aprende na cabeça. A gente fala que a faculdade são portas ali para você ter oportunidade de negócio, conhecer pessoas, fazer network, conhecer, digamos, a teoria ali, realmente que coisas que não que você vai precisar na prática, mas tem coisas que às vezes você vai precisar porque você viu na matéria. Mas a questão do quesito ali do operação, mão na massa, é o que você faz no dia a dia, não tem como. Exato. Você não tem cliente, você criar um projeto de laboratório, por exemplo, sei lá, o canal do YouTube, um blog, já vai se desenvolver, ele já vai pegar o que você está aprendendo e praticar. Lembra? Esse é o caso. Eu não tinha muito recurso, eu pegava só a Canon 3. E eu me instrumentava com o YouTube. Eu tenho todo o laboratório que eu fiz durante a faculdade, durante minha carreira, né, profissional mesmo, todo o laboratório documentado eu tenho salvo e registrado. Está lá no meu Google Drive pessoal. O que está hospedado na nuvem, porque foi uma construção onde eu fazia para mim e virava para os outros falar, você fazer isso aqui. Era como a gente gosta de chamar de mini conquistas, né? Quando você é molequinho, o Gabriel conta muito isso. Ele via, por exemplo, outras pessoas lá fazendo aquelas manobras de skate, e ele falava assim, cara, se esse menino consegue fazer, por que eu não consigo? Aí ele ia lá e ficava, velho, ele caía, tipo, sei lá, 10, 20 vezes até realizar a manobra, era uma conquista. Então, como que você pega essas mini conquistas, né, que você tinha lá na infância de ver um carinha lá que estava fazendo a manobra e você quebrando a cara lá, tentando 10, 20 vezes para fazer. Cara, se aquela empresa está faturando X, se aquela empresa está dando sucesso, como que eu também vou dar sucesso? Então aí você acaba pegando esses mini gatilhos que você teve na infância e traz para a realidade. Pô, como que eu vou colocar isso na minha real life? Como que eu vou colocar isso na minha vida real? Eu vou ter esses momentos, né, de conquista. Então isso é muito legal, que você vai pegando gatilhos da infância e trazendo para a vida real quando você vira adulto, né? Você já até posso falar também, né, que eu vivi isso na pele. Exatamente. Um skatista bom. Eu conheço o Gabriel andando de skate, né, no meio da rua. Praça 7? Praça 7 é nós, né? Alô, Praça 7. É nosso escritório. Igual joga xadrez, né? Na hora. E aí, tipo, chegava lá, treinava, suava a camisa, às vezes não acertava a manobra, voltava para casa desanimado. Aí no outro dia treinava e era evolução. Exatamente. E assim, hoje em dia também eu vejo isso, essas mini conquistas, só fazendo paralelo aqui. Eu invisto em fundos imobiliários. E aí eu já estou recebendo uma quantia ali. Então, ao invés de eu mirar lá na frente, tipo, receber 2, 3 mil reais de forma passiva, não, estou focando ali 25, 50, 75, 100 reais, e assim por diante. A cada vez que eu chego nessa mini conquista, eu fico mais motivado
a continuar seguindo em frente. É o montinho, montão, né, que a gente gosta de falar. E essas pequenas conquistas, porque tudo que é grande começou pequeno. Começou pequeno. Então, se você pegar as maiores empresas, elas começaram em garagem, na casa do vizinho, na casa do frente. Educado na ajuda do Então, ou seja, tudo que é grande foi pequeno, cara. Então, você tem que ter esses momentos de realmente ter esse prazer dessas pequenas conquistas, porque se você não tem esse prazer nas pequenas conquistas, você não está, digamos, pronto para ter grandes conquistas. É a mesma coisa de você pegar uma Ferrari e colocar na mão de uma criança. Ela vai ficar feliz, mas ela não vai nem saber ligar o carro. Então, só que para você ter uma Ferrari, você tem que saber que você tem que ter cuidado, onde que você vai dirigir, quais são os seus gastos com a Ferrari. Então, um lado psicológico. é um mindset que você tem que ter. Saber lidar. Exatamente. E é uma arma, né, cara? Se você tem uma Ferrari, você está com a arma na mão. Total. Então, é uma criança com a arma na mão. E aí você tem que escolher também. Se você vai ser o cara que só dirige a Ferrari, ou você vai ser a pessoa que pilota a Ferrari. Exato. Tem isso. Tem isso que pilotar é totalmente diferente de só pegar, ligar e dar um rolê. Exatamente. O marketing ajuda muito isso. O produto está atendendo a necessidade. Exato. Exatamente. E aí eu gostaria de saber também, o Gabriel falou do lado da história dele, eu gostaria de saber o seu lado da história, como é que foi. Isso é até legal, porque eu não sei. Show. Nós vamos ver aqui em primeira mão. Um pouco do lado da história, vou pegar um pouco do que o Gabriel falou, né? Que eu falei um pouquinho sobre mim ali. E aí depois, né, que a gente veio ali na faculdade, depois que a gente teve algumas experiências, o que a gente tomou como aprendizado, né? A gente começou a fazer os projetos juntos, né? E aí o Gabriel tinha a empresa Licói, aí o Gabriel falou, cara, meio a meio, tipo assim, vamos somar aqui, vamos dividir para somar. Então é aquela máxima, né? Você tem que às vezes repartir ali para depois ter mais lá na frente. E aí a gente veio fazendo projeto junto, eu vim desenvolvendo muita coisa com ele, e a gente falou, cara, dá certo. Então, ou seja, comecei, aí quando a gente começou, né, nessa fazendo alguns projetos juntos e tal, eu tive a oportunidade de ter um estágio no Let's Eventos. Quando eu estava na faculdade, eu realmente precisei desse estágio, né? Engraçado que um dos primeiros dias que quando eu tive a oportunidade, né, na vaga, eu cheguei, Gabriel, tem que fazer um teste aqui e tal, você vai me ajudar. E aí ele foi bem, velho, bem prolixo ali, falou assim, não, te ajudo, você tem que fazer isso aqui no blog, tem esses acessos. Então ele já tinha uma expertise maior do que eu na questão de conteúdo. Então ele, tipo assim, ele é como se fosse um professor para mim, sabe? Ele me deu aquela aula ali de blog, de conteúdo e tal. Eu falei assim, não, é isso que eu preciso. Vou fazer o teste. Fiz o teste 3 vezes, se eu não me engano, o teste. Passei. E nisso A etapa que você fez uma vez só. Eu lembro, que aí eu tenho 2 considerações disso. A primeira consideração é o Peçanha, é o irmão do Peçanha ou é o Peçanha? É o Gui, é o irmão do Gui, que é o Guilherme. O Guilherme. irmão do Peçanha é o Gui. Guilherme. O teste do Marcelo, eu tava fazendo com ele. Então, várias etapas. Eu acho que na última, aí na última tinha essa do blog, de avaliar o site, enfim, aí o Gabriel me ajudou, a gente criou um post junto, SEO e tudo. Resumo da obra, passei, fui, mas estava tocando uns projetos como se fosse um freela também com o Gabriel. Não largava o osso, digamos assim. A gente fazia alguns projetos E eu achei que você ia largar o osso, que ele chegou com esse projeto, né, para virar filho de Peçanha. Aí eu virei e falei assim com ele. Aí eu virei e falei assim, na hora que ele olhou, me mostrou assim, o computadorzinho e tal, eu olhei, já estava na última fase, eu olhei pro ele e falei, pô, você vai me abandonar. Você vê como na vida empresarial, né, quando você está empreendendo, o sentimento de abandono é muito mais presente e acontece muito mais vezes. Eu acho que já deve ser até o esperado, né? Tipo, no começo ninguém bota fé no seu direito, né? Todo mundo antes de você. Seu pai, filho, a galera criticando. Minha mãe era faxineira, tal, mas me criou vendendo comida.
Minha mãe virou para mim na sala, um belo dia, não morava mais com meus pais, né? Saí de casa muito cedo. Filho, não tá nada de você arrumar emprego, não. Ela não estava dando o dinheiro, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Na época eu ganhava 300, 500 reais para poder sobreviver. O que sempre me deu fôlego nas coisas é que eu sempre, quando tive na maré boa de dinheiro, eu guardei dinheiro. Isso é importante. Isso é muito bom, né? E eu aplicava o dinheiro. Eu guardava e aplicava. Por quê? Eu também sempre fiz isso desde quando eu comecei a trabalhar. É importante. Porque quando vem esse maré ruim, Você está prevenido. estou prevenido. Aí eu tive essa oportunidade de me segurar, de administrar meu dinheiro de uma forma, né, até o final dele, que foi graças a Deus, quando ele chegou ali no momento que não ia me apertar, já tinha virado uma primeira chave, já tinha mais projetos. Na fluir. Já estava, então eu já tirava um sustento. E eu falo, meu sustento com marketing digital, gente, eu não ganhei meus primeiros R$ 2.000, meus primeiros R$ 2.000 por bolso que a empresa me deu, eu demorei 2 a 3 anos para ter. Os primeiros R$ 2.000, sei lá, esse é o meu prolabore que eu vou ter todo mês certinho calculado, porque anteriormente podia ser que eu tirava mais de R$ 2.000 e tal, mas não era algo fixo, que estava definido na empresa que era tanto. Variava muito. E é legal ver essas pequenas conquistas, né? Porque é um pouco que é muito, né? Tem um gostinho de você ter construído a parada de Exatamente. suas mãos. Exato. Isso aí tem valor. E aí, só voltando um pouquinho na história que eu tava contando, aí beleza, fui pro Let's, fiquei lá 9 meses. Cara, aprendi demais, tive mentoria com Peçanha, direto com ele, porque eu trabalhava com o irmão dele, né? Então ele foi da consultoria no Let's. Então, assim, aprendi muito com a Laura Linhares, que foi minha mentora, aprendi com o André, aprendi coisa pra caramba, que depois a gente levou isso também para outra empresa. E aí, chegou um momento que eu falei assim, beleza, aprendi muita coisa, sei que eu não sei nada, mas não é isso que eu quero para mim. Por quê? Quando eu estava trabalhando com o Gabriel, a gente tinha uma visão diferente, não sei, algo conectava que a gente meio que pensava ali, as coisas, a gente falava e digamos que a gente tinha a liberdade de ser mais fácil esse projeto e fluir mais fácil. E lá eu estava aprendendo, só que estava muito fechado ainda. E aí depois eu liguei pro Gabriel e falei, velho, não quero ficar lá mais, né, nesse lugar que eu tô e tal, que era um Let's. Vamos pro campo de batalha? O Gabriel se comprometeu e falou, vamos. A partir daí, meu irmão, eu lembro a primeira campanha que eu subi no Google que a gente tinha, aí a gente começou a pegar alguns clientes, a gente pegou Nesse ponto aí, eu queria falar como eu me senti nesse momento. Deixa eu terminar esse raciocínio e tal. Aí eu peguei esse primeiro cliente, aí o Gabriel falou assim, aqui ó, o telefone do Google é esse aqui, você vai ligar para lá, central de ajuda, na verdade não é nem central de ajuda, era central de atendimento, e você vai subir a campanha e tal. Eu falei, tá, beleza, deixa eu ligar. Liguei pro Google, eles me ensinaram a subir a campanha pelo telefone, e cara, tipo assim, foi uma experiência muito doida que eu falei assim, sério que esse pessoal tá me ensinando a subir uma campanha pelo telefone? Como assim? E aí, comecei, não, faz isso, faz aquilo, faz isso. E a experiência foi muito boa. Por quê? Um suporte de uma empresa grande, onde você tem um telefone ali para te dar, digamos, essa inteligência. Hoje eu acredito que o Google te ajuda, mas não te ajuda a subir uma campanha do zero. Digamos assim, pode até ser que tenha lá, mas tem anos que eu não ligo para o Google diretamente para subir uma campanha. Mas, assim, a experiência foi muito legal, aí eu foquei muito na parte ali de tráfego pago, Google Ads, Facebook, né, e o Gabriel já tinha mais nessa expertise. Não deu match, cara, a gente falou assim, não, é isso aqui agora que vai virar, né, aí os próximos passos a gente conta depois. Aí só para fechar o seu raciocínio. Foi um ótimo. Foi um telefone. Resolve. Depois eu volto aqui e dou uma olhada. Mas foi a forma que eu aprendi também. Foi desse jeito que eu aprendi. De forma ativa, né?
O tempo todo. Uhum. O tempo todo. Eu costumo dizer que eu estou estudando, todo segundo da minha vida eu estou estudando alguma coisa. Seja PNL, né? Vamos falar assim, querendo as pessoas, eu sei, tô aprendendo. Mas quando o Marcel voltou depois de um tempo, né? Me procurando, falando, cara, ele estava ativo nos projetos, ele nunca deixou de ficar ativo, mas ele chegou, assim, teve o meu maior aprendizado que eu tive foi que na hora que ele veio, e era uma decisão muito importante, porque, querendo ou não, quando a gente tá deixando de trabalhar num lugar que estava mais estruturado, que lá Uma era certa garantia, né? Digamos assim. garantia financeira, Exatamente. que o Marcelo, a gente. É por isso que a gente conversa muito bem, porque a gente não mora com os pais desde cedo. E a gente sabe muito bem o quanto isso é importante para ajudar um ao outro. A gente não passar dificuldade nesses pontos, Isso sabe? ensina muita coisa também, né? Subir. Para caramba. Exato. E quando vem isso, eu até falei, cara, ele bateu pressão. É engraçado. Eu olhei assim para ele e falei, ô, lascou, agora que o caixa inclinou. Quanto que a gente precisa para viver? Né? Naquela época era um pouco de dinheiro. Será? Aí foi a virada de chave que eu tive, né, nesse momento, foi muito importante na minha carreira como empreendedor naquele momento, empresário, que foi o seguinte: Marcelo, quanto você precisa para viver? Tanto, tanto. Pô, não tem. Quer saber? Pode vir, que mês que vem tá na sua conta. Foi, eu falei desse jeito. Ele nem sabia que eu não tinha. Ele não sabia. Mas você tinha um mês para trabalhar, né? Eu acho que assim, a questão financeira ali pesava, né? Tinha um peso todo, mas eu acho que a gente tinha a confiança de que ia dar certo e que a gente ia conseguir o mínimo. Isso, tipo assim, o mínimo viável, se a gente conseguir juntar, a gente... conseguir pagar minhas contas, dar um rolezinho, vou sobreviver aqui. Vai, claro, aqui tô construindo o caminho, tô estudando, não tá passando. Exatamente. indo no negócio, que se der merda, eu tenho um cartão da minha mãe lá para poder passar. Isso aí, né? Não, mas isso para mim é o maior aprendizado. Quem quer empreender, eu acredito, seja em qualquer área, comprometimento, sabe? Porque essa foi a minha primeira, assim, uma das primeiras que considero virar de chave. E nunca faltou, nem vai faltar. Estou em contrato, só melhorando. Ah, não. Só melhor. Você tá se movendo, as coisas começam a fluir. Exatamente. Entendeu? E como é que foi essa questão aí? Vocês falaram um pouco, queria saber um pouco mais como é que foi esse lado emocional Como assim? durante esse processo aí que vocês estavam tentando fazer a coisa virar, não entrava dinheiro. Ah, tá. O que que acontece? A gente começou, a pandemia não existia, então foi um pouco atrás. Então, esse mercado, né, o mundo digital, ele não era tão digital. Então, a gente tinha um pouco de demência no sentido de as pessoas não entenderem o que era marketing digital, como tem muitas pessoas que não entendem hoje, até o marketing mesmo, não só o digital. Que, por exemplo, você falava antigamente, eu trabalho com marketing. Tinha pessoas que achavam que era tipo publicidade e propaganda, né? Que é uma veia do marketing ali, que é uma vertente da comunicação. Só que a gente já sabia que era uma coisa que estava em ascensão e que também ia dar um boom, né? Só que a gente já acreditava nesse processo. Então, eu acho que o emocional ali, quando a gente começou, que a gente sabia, pô, a gente vai construir essa empresa, já está pegando alguns clientes que já estavam dando resultado. Inclusive, tem um cliente nosso que tem mais de 3 anos, se eu não me engano, que tem mais de 4 anos. Foi pegar o contrato dele para ver a primeira assinatura do contrato, foi dia 9 de março de 2019. Então, 2019. Então, ou seja, a gente acreditava, mas era aquele questão de emocional, né? Tipo assim, vamos aprendendo aqui, vamos devagarzinho até a coisa dar certo. Então, acho que a gente acreditava muito no processo, né? Isso aí trazia mais confiança. Trazia mais confiança ali. Via o potencial do mercado, ele estava inexplorado.
As pessoas tinham no mercado naquela época, não era fácil subir uma campanha igual é hoje, não. Uhum. Na época lá, você tinha que entender mesmo de PHP. Às vezes, para subir a landing page, Tinha meio informação, né? quem tinha construtores de laje? Era complicado. Quem tinha construtores de landing page, por exemplo, integrava às vezes com o próprio CRM Lead Loves, que era um construtor na época que era considerado o melhor. O ClickPage, RD existia naquela época. Então, só que era muito novo, tinha poucas soluções que realmente No problema. resolvia, você tinha que fazer um caminho muito grande e o custo era mais alto. Então, naquela época, você provar isso para o cliente, conseguir ter esse recurso, né? A gente fala em empresas pequenas, né? Empresas que estavam começando ali no mundo digital. Era, cara, é trash. Iniciou a pandemia, virou a chave da galera um pouco, Uhum. e ficou mais fácil, assim, entre aspas, tá? Para poder o quê? Para poder contratar, né? Vender nosso serviço. E que virou a chave no mercado onde se desenvolveu muito rápido novas ferramentas que facilitassem, né? Ou atualização para poder ter um trabalho mais dinâmico, igual a gente tem hoje. Mas em 2016, que foi no meu caso quando eu comecei, Uhum. né? E 2019, quando a gente estava ali, 2018, Uhum. era muito rolê para fazer. E a gente tinha resultado. Eu lembro que uma das primeiras campanhas que a gente subiu, né, que envolveu landing page, parte de estratégia mesmo de marketing para formatar o que ia ser ofertado, Facebook, anúncio. Eu não lembro quanto que a gente investiu, mas não foi nem R$ 2.000, foi bem menos. Uhum. Mas uma arquiteta, né, que a gente fez todo o planejamento de marketing estratégico para ela, né, e tal, tinha 88 mil de oportunidade para trabalhar no funil comercial. E era uma arquiteta de design de interiores que era sozinha, então não tinha um processo comercial. Então a gente já validou, já está mais que claro para a gente como fazer metodologias para facilitar, deixar o processo mais ágil e passar e refinar também, né, tecnicamente. A gente teve a pandemia para fazer isso, foi muito Exato. bem feito. Uhum. E aí a pandemia veio para falar assim, vocês precisam do digital. Quem não tiver no digital vai quebrar. Então, aí eu acho que as empresas, elas realmente elas falaram assim, eu preciso do marketing digital. Porque você pega aí as escolas, o pessoal não sabia fazer, por exemplo, uma live, não sabia. Aí depois, como que veio, né? Teve a virada. Porque assim, tinha empresas que, por exemplo, empresas grandes, construtoras, contabilidade, não tinha o Google My Business. Não tinha um Google My Business, que é o Google My Negócio, que você joga lá no Google, tem um telefone para a pessoa entrar em contato, para negócio local. Então, assim, cara, E entra outra coisa, né? O amadurecimento, todo mercado ele começa a amadurecer e começa a se prostituir ao mesmo tempo, né? uhum, E a falta de conhecimento hoje, para mim, tá todo digitalizado. Ou a falta de conhecimento sobre marketing, sobre esse mercado, principalmente marketing digital, que é um canal, né, que dentro do marketing existe várias formas de trabalhar, uhum, ainda é precoce. Por que falando que é precoce? Muitos empresários contratam uma agência, né, para fazer todo o processo, querem investir pouco em mão de obra, Tem muito retorno. ter retorno. Não, investir pouco em mão de obra, investir pouco em captação, que é a mídia, tem muito retorno. E o que é esses retornos? A gente frisar. Primeiramente, se você vai montar um departamento de marketing na sua empresa, você não vai gastar menos, né, um departamento correto, de 16 conto por mês.
né? Ali eu estou jogando baixo, tipo, sem contar, como que eu posso falar, os encargos de CLT, umas outras coisas, e falando que profissionais não tocam. Desfalque de funcionários, né? Enfim, férias, tem tudo isso. E aí tem essa parte, que é a parte operacional. O empresário consegue, através de uma agência, ter um custo mais legal, serviço legal, beleza. Aí a segunda parte de resultados de alguns entregáveis, muitos querem, às vezes, ter conteúdo no feed, ou então uma arte promocional mais top da balada do mundo, mas quer pagar pouco por um operacional de design. Um designer bom, gente, uma peça gráfica, um audiovisual bom, é caro. Cara, trabalho. É equipamento, dá trabalho, é horas fazendo. A galera costuma ver o resultado ali, né? Tá tudo pronto, tudo funcionando perfeito ali, mas É o porque... bastidor do cara, Exato, eu acho que... o conhecimento que ele teve que investir, tudo. Aham. E vai. Aí a gente pega essa parte que eu citei, que é caro, e aí a gente pega a outra parte. Tá. Eu vou ter primeiro o retorno operacional, que é o quê? Eu vou ter gente executando o que eu não sei fazer, que é criar a página, elaborar estratégia, formatar vários assuntos e me entregar resultado ok, né? Então, esse resultado é equivalente com o que eu pago? Então, é uma peça gráfica boa, lógico, né? Uma coisa com mínimo de qualidade, né? Chegar lá, escrever um texto, colocar a imagem mal recortada e achar que tá bonito. Não, gente. Um trabalho, mas... Amado, né? Obedecendo ali as regras de design. Uma coisa com qualidade bem feita. Mas se for uma imagem igual a gente vê aí, por exemplo, top, ou um filme, ou um trailer, por exemplo, igual do Condzilla, por exemplo, aquilo é caro, gente. Aquilo ali Toda produção, né? Tem uma equipe, uma exato. equipe, um valor mais agregado, mais... Da produção tem até eletricistas, tem tipo umas profissões auxiliares. Exatamente. Exato. Se der algum BO, já tá todo mundo lá. Então, avaliar essa primeira parte. Aí a outra parte que é... Agora eu tenho retorno operacional, que eu não fazia nada, estou fazendo, estou um material bacana, né? Estou tendo uma comunicação melhor até para mostrar para o meu comercial, ó, tá aqui nossa condição do mês, pode pegar essa imagem aqui e tal, fazer um disparo na sua lista, tá aqui a hashtag no meu PDV, sincronizado com o digital, comunicação alinhada e tal, tudo. Agora vamos para resultado de captação de lead. Essa parte do operacional, ela já traz os primeiros resultados de captação de lead de forma, às vezes, passiva, orgânica ali, sem ter que colocar dinheiro. Mas na hora que a gente vai colocar o dinheiro em comprar mídia, né? O famoso tráfego pago, a gente tem que entender que o nosso investimento, o retorno é proporcional ao que a gente investe ali. Investimento operacional, então todo quer fazer. Agora, o investimento ali que vai dar gás no que o operacional está fazendo, você avalia o ROAS, né? O retorno sobre investimento anúncio, você avalia de outra forma. Então, vou colocar R$1.000, vou rachar de vender. Se você tiver ROI 1, já tá bom que você pagou o que investiu, lucrou mais, sei lá, R$1.000, pagou e lucrou mais 1.000. Tá excelente. É entender como funciona o comercial ali também. Primeiro mini conquista. Exatamente. Já tem indicadores, já começa. Quando você tem um comercial alinhado, marketing alinhado, gera dados, informação, por si só e de forma natural, o growth acontece no processo. É inevitável não acontecer growth. Porque o comercial vai trazer dinheiro para a empresa. Exato. Gerando dinheiro. E o marketing apoia o comercial, gerando oportunidade comercial. Os dois andam juntos, velho. E pegando um gancho nisso aí que o Gabriel falou, das pequenas conquistas, é exatamente isso. Muito empresário, muito dono de negócio, às vezes ele não tem uma presença digital,
Às vezes o site ele não está bem alinhado, às vezes ele não tem, digamos, uma casa estruturada, né, que é o Instagram ali bem feito, não tem uma peça gráfica legal. E às vezes esse mesmo empresário, esse mesmo dono de negócio, ele já quer contratar uma empresa de gestão de tráfego ali, né, uma assessoria, uma agência, e já quer ter resultado. Afobado ali. E só que o resultado para ele não vai ser lead. O resultado para essa pessoa vai ser o processo. Ou seja, as pequenas conquistas que a gente acabou de falar, que é o quê? Deixar o Instagram dele estruturado, deixar o Google My Business dele configurado, trabalhar um pouco o site, pô, o site está lento, as imagens estão pesadas. Porque quando o tráfego começar a rodar e realmente que vai fazer sucesso, que vai trazer, né, digamos, o resultado que ele quer, a casa dele tem que estar arrumada. Então não adianta ele querer investir em mídia, em tráfego pago, se ele não tem um produto, né, digamos assim, ou então um serviço que vai despertar a atenção. Então ele tem que arrumar a casa ali, tem que ter, né, digamos, as peças gráficas bonitas, o perfil chamativo, um produto bem claro de que ele vende, para depois você entrar com o marketing digital, fazer ofertas ali para você realmente divulgar o produto, divulgar o serviço que ele tem, né, para sim você conseguir uma cartela de cliente que condiz com o público que você quer também. Porque tem muitos empresários que às vezes eles falam, ah, mas eu peguei aquela empresa e não deu certo, peguei aquela agência e não deu certo. Mas às vezes não foi nem a empresa ou nem a agência. Às vezes foi ele que não soube, digamos, passar o que realmente ele queria ou o que ele precisava, e a empresa também não fez o estudo mais a fundo, porque, por exemplo, tem empresas que vão chegar e falar, não, eu te entrego isso. Só que ela não faz um estudo de mercado, ela não faz um benchmark, ela não faz nada. Essa pessoa não fala que o perfil dela está feio e simplesmente roda a campanha, roda o tráfego, não vai dar certo. Deixar até claro um negócio aqui, que é tipo assim, a gente está falando aqui coisas simples. Se a gente for entrar de forma técnica, nossa, é muita coisa. Não, é outro podcast. Não confunda ter um Instagram organizado, uma imagem lá e tal, com marketing, não. Exatamente. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma comunicação, tem que ter tudo. O mundo ideal. Eu vou falar que eu acho que tem que ideal, o mundo ideal. Que é assim, o mundo ideal. Então, eu gostaria de sentar muitas das vezes. O cara me chegar a falar, cara, meu planejamento estratégico de marketing para 2023 é implementar essas ações, essas e essas. Dentro desse planejamento, vocês estão sendo selecionados para cuidar da comunicação digital, tudo mais estrutural, onde eu tenho uma vertente da pauta editorial assim, para comunicar com esse cara, onde vocês vão aprofundar e disparar essas questão comercial que é para ganhar força. Vocês vão pegar esse ponto e trabalhar, porque dentro do meu plano de marketing é onde eu preciso de vocês. Óbvio, se vocês estiverem aí com muita autoridade, ver que vocês podem agregar, eu vou puxar vocês para o meu negócio para agregar no meu planejamento estratégia de marketing. Ponto. É isso que eu preciso. É o cara que já conhece o negócio dele, já tem o planejamento dele, sabe onde ele quer chegar, já estruturou ações para chegar onde ele quer, e ele precisa de uma ajuda pontual ali da empresa de vocês, por exemplo, para potencializar o que ele quer fazer. Porque às vezes o cara não quer investir montando uma equipe interna. É mais fácil terceirizar, como muitas empresas fazem. Mas o que a gente que dá time, né, fazemos para os clientes? A gente já identificou que não vai, esse cliente ideal é muito difícil acontecer. Então a gente quer facilitar e deixar o marketing menos burocrático. O deixar burocrático não quer dizer que ele vai ficar fácil. Então, a gente absorve algumas coisas. O cliente nosso entra, a gente tem o nosso onboard ali, bonitinho, né? Ele mede 30 dias. E aí o que a gente faz? A gente faz o levantamento estratégico do negócio e monta um planejamento de marketing, só que não é aquele plano de marketing bonito, igual eu aprendi a fazer,
É um plano de marketing eficiente, mas adaptado para rodar o projeto. A gente estrutura a comunicação do cara, a gente define metas, qual é o momento que o cara está, para onde a gente vai levar o cara. Todo esse planejamento antes de começar um trabalho para falar para o cara assim, a gente vai te entregar assim, a gente estruturando assim, para poder dar certo. Mas como todo planejamento, vai ter modificações no meio do caminho que a gente vai descobrir coisas. Então a gente entende que as empresas precisam. Então a gente faz porque é profissional, a gente quer dar resultado. Ao invés de a gente só pegar anúncio no Instagram. Uma coisa meio jogada, né? Você faz uma coisa mais personalizada para entender a necessidade do cliente e criar uma coisa personalizada em cima disso. Cara, essa é a metodologia, mecanismo único time. É um mecanismo que é unicamente feito para o seu negócio e feito 100% personalizado. Então, não importa se a gente atende consultoras, seguradoras, escola infantil, indústria de hidróxido de carbono, não importa. A gente tem um know-how para fazer o projeto rodar, o processo rodar. A gente adapta o nosso know-how. Vai rodar assim, 3 meses. Vamos avaliar mês a mês, que tem que ter acompanhamento. Então, a gente tem avaliação estratégica, para entender quais foram os resultados, o que foi. A gente tem avaliação tática, que é para ver, tem que mudar alguma coisa no meio do caminho aqui agora. Mês a mês, a gente vai fazendo assim, sem contar o diário. E chegou nos 3 meses, avaliação geral. Exatamente. Faz sentido. Exatamente. O que a gente vai melhorar? O que a gente vai testar de coisa nova? E vai fazendo. E eu acho que um dos erros da maioria das empresas é não entender o objetivo do empresário. Por que é não entender o objetivo? Porque às vezes esse empresário, esse dono de negócio, às vezes ele quer ter uma assessoria para cuidar da parte de marketing dele, para ele ter mais tempo com a família. Então, não necessariamente ele quer vender, ele quer escalar, ele quer criar diversas lojas. Se você entende o objetivo, que é o que ele quer, que ele realmente quer, você trabalha esse objetivo com ele. Exemplo, a gente tem clientes que quer faturar X mensal, ele vai faturar X mensal. Ou a gente vai ajudar ele a faturar X mensal. Tem cliente que não consegue faturar mais do que X mensal porque a produtividade dele, os funcionários dele, né, ou seja, a cartela de serviço dele é fechada. Se a gente entregar mais serviços para ele, ele não vai conseguir entregar, então vai ter uma experiência ruim. Então, quando você entende o seu objetivo com o seu cliente e ajuda ele a chegar nesse objetivo, ele está sendo realizado. Então, por isso que esse mecanismo único time nosso, a gente entende o objetivo que ele quer, né? Traça as ações ali, desenha toda a estratégia e chega nesse objetivo com ele junto. E aí assim vai fazendo o processo. É até engraçado. A gente tem um caso que essa semana que a gente atende vários empreendimentos aqui de BH, de São Paulo, para morar, né? Apartamento e mais. E aí, nesse caso específico, a gente tem um grupo que tem 3 empreendimentos, né? Um em São Paulo e um aqui, por exemplo. E esses 3 empreendimentos, a gente tem uma estratégia alinhada para cada um, que o público muda, a praça muda. O daqui estava dando super certo, super retorno. Um de São Paulo não estava legal. Não retorno. Estava dando retorno, mas não estava aquele legal que a gente chama mesmo. Cara, e daqui a gente mexeu só na variável de preço, né? Que teve o reajuste aí das obras, com a inflação, um monte de coisa. Ficou mais caro. A produtividade dele já caiu. A quantidade de venda. O de São Paulo, os caras
começou a vender mais de São Paulo, porque ajustou a verba, que gerou mais a quantidade, mais concorrido, pagar em torno de 25 a 30 reais, esses dois São Paulo. E tinha um que era muito específico. Então, o que que mudou? Um empreendimento lá é casas, né? Então, muita gente estava querendo comprar, na praça está querendo comprar casa, e a outra praça que é perto, a gente fez um mapeamento, levantamento, que o pessoal está dando preferência para casa e não apartamento. É a mudança no comportamento de consumo. Mudança total. Então, ó, um aumentou o preço na declinada. O outro, a gente aumentou o investimento, ajustou ali, já começou a gerar mais oportunidade. E o outro já começou a ter já teve 2 vendas só esse mês. Ah, legal. Ele tem projeção de mais 8. Então, tipo, é do mesmo grupo. Eu quero dizer que o produto mudou, pequenos detalhes, a gente tem que mudar a estratégia inteira. Importante também ter a noção de como que a ferramenta funciona, né? Ter noção de como que é o comportamento de consumo, como que está variando, até coisas externas, igual você comentou, inflação, talvez aí valor de preço de imóvel está variando muito, e se adaptar, né? Não ficar ali parado. É adaptar, porque às vezes, igual o Marcelo falou, tem um cliente que não consegue faturar mais porque não consegue entregar mais. Então, o cliente que quer faturar só aquilo ali. Certo. Então, o cliente que está faturando quer faturar mais, só que não é, às vezes, o projeto do marketing em si que não está bom. Tem coisas econômicas acontecendo, políticas, sociais. Então, a gente tem que mexer em tudo. Dentro de um ambiente, né? Vai ter política, economia, um tanto de coisa interferindo. Nosso tempo já está acabando aqui, passa muito rápido. Nós vamos ter que bater outro papo depois aí. E para finalizar com chave de ouro, eu queria que vocês falassem brevemente aí, um pouco sobre a história da Time e deixar um recado para a galera aí também que está querendo empreender, está começando no mercado. Aprendizados, habilidades que uma pessoa que está querendo começar precisa ter. Tá. Legal. A gente não falou muito da Time, né? Eu acho que esse objetivo hoje era mais contar um pouco da nossa história, contar um pouco de mim, do Gabriel, mas a gente vai ter esse momento de falar um pouco da Time. Mas a Time, ela é um ecossistema que ela vai criar prosperidade, não só para a gente aqui, mas todos que estão conosco, né? Digamos, nessa jornada. Então, a gente fala que a Time é uma família aqui. Então, a galera que está nos ouvindo vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a gente, né, nas redes sociais, no canal. Então, a gente sempre vai estar construindo esses conteúdos aqui, divulgando, mostrando um pouco mais da nossa família, né, que é a Time. A gente vai falar um pouco mais dela depois. O aprendizado que eu, né, principalmente que eu peguei hoje, é sempre glorificar as primeiras, né, e as pequenas conquistas. E em questão empresarial que eu deixaria aí de aprendizado é que o empresário, o dono de negócio, né, ele tem que saber qual que é o objetivo que ele quer e contratar uma empresa que vá atender ao objetivo dele, porque a gente falou de marketing digital, falou de marketing, falou de comunicação, só que são coisas muito amplas. Então, assim, tem várias empresas aí no mercado de marketing, mas será que ela vai entender seu objetivo? Será que ela vai entender que realmente você quer aposentar e não quer cuidar mais do marketing, que é uma empresa a empresa vai cuidar lá? Será que essa pessoa ela quer também estar junto no processo e quer aprender, o objetivo dela é esse? Então essa pessoa tem que achar, né, digamos, essa empresa que vai suprir o objetivo dela. Eu acho que esse é o meu aprendizado que eu deixei para o empresário que quer ter uma assessoria de marketing, que quer ter uma empresa parceira aí que vai ajudar. Massa. E você, Gabriel, como sempre participa da aula? Implementando um pouco o que o Marcelo falou, né? A gente é uma empresa que está crescendo com a cultura, né? A característica de empresas familiar. É importante frisar, eu e Marcelo, ninguém aqui da empresa é da mesma família. A gente está montando a nossa família. É diferente, a gente está escolhendo quem a gente quer que venha para essa família. Então, a gente está se cercando de pessoas, tanto quanto colaboradores, quanto clientes,
que tem esses valores. Por quê? Eu não estou... isso é um posicionamento bem pessoal. Eu não estou a fim de ficar no mercado como só um marqueteiro digital, estranho digital. Eu sou digital, mas eu não levanto a bandeira de marqueteiro digital. Eu levanto a bandeira de ser um gestor de marketing, né? O belo, bom marqueteiro. Porque para mim, marketing de qualidade tem que ser o marketing da gestão e não o marketing de um canal específico. Marketing de dados. Marketing de dados, marketing que vai passar a ver estratégia administrativa e não aquele que só vou subir a campanha e divulgar um produto. Não, a gente levanta muito essa bandeira de oferecer um marketing realmente estruturado para as empresas dentro daquilo que está precisando. Futuramente a gente vai ter, né, outras áreas que vai abranger até de forma mais estratégica e mais intensa o marketing, né? E dentro disso tudo, pegando esse aprendizado, né, que a Time, a empresa que não é à toa que o nome chama Time, porque a gente está fazendo as coisas dentro do tempo que tem que ser feito, né? A gente brinca que é o time certo para negócio tirar, porque uma coisa tão valiosa é o tempo, que é uma coisa que a gente não tem como escalar, né? E nem voltar. Então a gente tem que entender qual que é o nosso time. Tá na hora. É a hora de acontecer agora, é a hora que vai. Futuramente o canal vai ter, né? É importante falar que a gente está dentro de um quadro, dentro do canal da Time Company, né? Que é o Timecast. Vai ter outros quadros voltados em tutoriais de como fazer coisas mais simples, né? Sobre um anúncio, coisas de gestão, enfim, várias coisas. Então, vale a pena ficar de olho na programação, que é um projeto que está nascendo. Não porque está tarde, é por causa que foi agora que a gente conseguiu, né, mano? Conseguiu pegar, tipo, Certo, né? Estruturar. se organizar, tipo, agora eu e o Marcelo, a gente identificou que está no time correto de passar o que a gente sabe e não ser aquelas pessoas que comecei a fazer agora e já estou ensinando. Nada contra. Aí a gente tem propriedade, know-how desses assuntos, né? Conversar com qualquer um, falar de marketing, que é uma coisa mais sólida, né? E o meu maior aprendizado aqui que eu tive hoje é como o tempo passa, né? Passa assim. E como, hein? Era ontem que a gente estava na salinha desse tamanho, né? Falando de pauta de blog, SEO, né? Não sei lá o quê, virando filho do Peçanha, piada interna sempre, né? Que a gente fala com o Peçanha porque ele aprendeu bastante coisa para lá, com o Peçanha, de certeza. A gente viu na prática. E é isso, gente. Show. Vamos então. Galera, não se esqueçam aí de seguir a Time nas redes sociais, vai estar aí na descrição, né? De compartilhar esse conteúdo também com algum amigo, alguém que precise. Siga a Time também no Instagram e não deixe de acompanhar os futuros conteúdos que vão ter, que a galera já está se organizando aqui para criar linhas editoriais, então vai ter tutoriais, vai ter podcast, vai ter um monte de conteúdo aí para somar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.